Abramos as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 2 a 7. Romanos, capítulo 1, versículos 2 a 7. Diz a palavra de Deus: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estás em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Ó Pai, aqui, Pai, nós estamos mais uma vez com a responsabilidade e o privilégio de estarmos nas Tuas mãos, debaixo da Tua graça, para trazer a Tua mensagem ao Teu povo. Unge-nos misericordiosamente com o Teu Santo Espírito, para que possamos falar o que Tu queres e o que está, de fato, dito aqui na Tua palavra. Abençoa aqueles que vão ouvir, quer presencialmente, quer online, que possam, ó Pai, estar sendo iluminados pelo Espírito Santo para entender a Tua mensagem e começar a praticá-la. Em nome de Cristo é que nós te oramos, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, a mensagem de hoje à noite é o apóstolo Paulo se declarando um servo de Cristo e convocando todos nós a nos submeter absolutamente a este senhorio. Ele inicia a carta evocando o seu ofício de apóstolo, o seu ofício apostólico, convocado, chamado e comissionado por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele começa a carta e ele identifica-se de maneira muito clara que, de fato, o que ele quer testemunhar, dá testemunho é que ele é servo de Cristo. Ele é um servo de Cristo. Não devemos supor que o seu propósito, ao fazer isto, ao se apresentar como apóstolo, é dizer que estava na mesma categoria de todos os crentes através dos tempos, mas de fato, nosso Senhor Jesus Cristo chamou e ele foi um homem, e é um homem reconhecidamente humilde, tendo inclusive
como nós pregamos aqui, sobre a sua humildade, quando nós pregamos em Efésios capítulo 3. No versículo 8, como Paulo se apresenta. Ele se apresenta assim, Efésios 3, 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O menor de todos os santos. Aqui, ele está claramente querendo que todos entendam que quem de fato está escrevendo esta carta é alguém que recebeu inteiramente, em toda a inteireza, um chamado de Cristo e se dedicou inteiramente a Jesus Cristo como seu Senhor, como a quem ele devia obediência. Das páginas do Antigo Testamento, nós aprendemos o significado do que é ser servo, servo do Senhor. A primeira vez que alguém é chamado na Bíblia de servo do Senhor é em Gênesis, capítulo 26, versículo 24. Abraão, servo do Senhor. Depois em Números, que nós ainda vamos ler na nossa sequência de leitura, no capítulo 12, versículos 7 e 8, Moisés é caracterizado como um servo do Senhor. E o profeta Isaías, no capítulo 20, versículo 3 do seu livro, ele a si mesmo se identifica como servo do Senhor. E Amós, no capítulo 3, versículo 7, Zacarias, no capítulo 1, versículo 6, caracteriza todos os apóstolos como servo do Senhor. Então, o apóstolo Paulo aplica toda a sua vida, se aplica totalmente ao serviço de um servo, do servo de nosso Senhor Jesus Cristo. E o fato dele se identificar como apóstolo, na saudação desta carta, indica a grande importância que ele estava dando à missão que Cristo tinha colocado nas suas mãos. E o apóstolo Paulo, como todos os profetas, ele sempre, quando eles falavam em senhorio, no Senhor, tanto no Antigo como no Velho Testamento, eles estavam se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aos crentes de Roma e a todos os crentes, o apóstolo Paulo recomendava-se a si mesmo como servo de Cristo. E é assim, meus irmãos, que cada um de nós deve fazer. Eu lembro mais uma vez no Salmo 32, quando o povo estava vibrando, louvando, honrando a Davi, ele manda que eles prestem atenção, observem bem. A minha maior honra não é ser rei de Israel. A minha maior honra é ser servo do Senhor. É ser servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa consciência
da autoridade recebida de Cristo como algo inerente ao ofício apostólico, reflete claramente a posição singular que Paulo desempenhou no progresso, no desenvolvimento da Igreja de Cristo em todo o seu ministério. É por essa razão, meus irmãos, que o ensino e a pregação dos apóstolos estavam investidos da autoridade de Cristo e do Espírito Santo. É por isso que a igreja nunca deve se desviar da sã doutrina anunciada e escrita pelos apóstolos, porque essas eram as qualificações indispensáveis a cada apóstolo, era ser fiel ao que Deus deu como serviço para todos aqueles que são filhos do pacto, que têm aliança com Ele. Nós vemos aqui nos versículos 3 e 4 do texto básico que o assunto do ministério de Paulo diz respeito a Cristo. Versículos 3 e 4. Com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos os profetas, todos os apóstolos dão testemunho de Cristo. Lembrem que Isaías fala, inclusive, como se tivesse presenciado o sacrifício de Cristo aqui na terra. Todos falam de Cristo. Jesus Cristo, em todo o Velho Testamento, é o verdadeiro tesouro oculto no campo das Escrituras. Observe bem, meus irmãos, quando Paulo menciona Cristo, inicialmente ele reúne seus nomes e títulos. Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando a gente ler a Bíblia com todo o desejo de aprender nela a revelação de Deus para nós podemos exatamente entender por que Paulo tinha tanto prazer em falar de Cristo. Sempre que ele falava de Cristo, ele falava com honra, com amor, com respeito, com admiração e com humildade. Ele fazia questão de mostrar claramente as duas naturezas de Cristo, a natureza humana, quando ele diz no versículo 3 que nasceu da descendência de Davi. Isso significa que ele nasceu da Virgem Maria, que era da casa de Davi. É mencionado aqui por causa das promessas especiais a respeito do Messias que havia de vir. Nós podemos comparar na Bíblia toda
sempre falando sobre Jesus Cristo. Em 2 Samuel 7,12, no Salmo 132, 11, nós podemos comparar exatamente com o que está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 32. Descendente de Davi, o rei que receberá a coroa, que se assentará num trono eternamente, cujo reinado jamais terá fim. Paulo também fala da natureza divina de Deus. Ele tem prazer em falar que Jesus Cristo era Filho de Deus. Por que esse prazer? Porque aí é falado de um Cristo eterno. É falado de um Cristo que é Filho de Deus por geração eterna. Como aqui no versículo 4 é explicado, segundo o Espírito de santificação. Isto é, sua natureza humana, ele nasceu de Maria, descendente de Davi, mas segundo o Espírito da santificação, sua natureza era divina, é divina, ele é vivificado pelo Espírito. O apóstolo Paulo declara isso muito claramente em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 18, quando ele diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Comparado com isso, o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, porque Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. E qual é a grande prova? A grande prova até para aqueles que não têm fé, mas têm bom senso, não são desonestos. A grande prova disso fica demonstrado na sua ressurreição dos mortos. Uma prova efetiva e inegável. Aqui, meus irmãos, nós temos um resumo da doutrina do Evangelho relativa às duas naturezas de Cristo. E agora, o fruto dessa conversão, o fruto desse ministério. No versículo 5 nós lemos: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. O fruto de todo este reconhecimento é exatamente uma obediência completa. A obediência de sendo chamado por nosso Senhor Jesus Cristo para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Ele anunciou até a morte. Que isso, meus irmãos, sirva de exemplo para nós. Nós também somos chamados por Cristo, fomos chamados por Cristo um dia em que o Espírito Santo nos iluminou e nós mudamos de caminho, nos convertemos. E toda vez que nós participamos da Santa Ceia, é lembrado a nós este chamado.
este chamado de anunciar a morte de Cristo até que ele venha. Você está cumprindo esta exortação de Cristo que você ouve aqui na igreja, por exemplo, 2 vezes por mês, na celebração da Santa Ceia. Foi por isso, meus irmãos, que nós podemos dizer, como muitos outros pregadores do Evangelho dizem, que os apóstolos se tornaram um espetáculo para o mundo. Em que sentido? É que eles levaram uma vida inteiramente dedicada ao trabalho de levar ao mundo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Enfrentaram dificuldades, enfrentaram perigos. A palavra de Deus registra que suas vidas eram de tal maneira perigosa que eles eram entregues à morte todo dia. Mas mesmo nesta situação, prestem bem atenção, meus irmãos, o apóstolo Paulo considerava este serviço de dedicação exclusiva, de estar entregue à morte todo dia, pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo, uma graça de Deus, uma alegria, um prazer incomparável. E ele prega que nós, os cristãos, somos de fato recebidos, eleitos, escolhidos por Deus para obediência, por fé. Porque este é um fruto da verdadeira conversão, da verdadeira fé salvadora. A verdadeira fé salvadora sempre, diz a palavra de Deus, produz obediência e submissão ao senhorio de Cristo. Produz obediência, a verdadeira fé salvadora produz obediência e submissão ao senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a fé salvadora nos transforma e nos traz o espírito de obediência. É por isso que nós, os cristãos que pregamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos dar testemunho disto. E o apóstolo Paulo diz que o seu apostolado era para essa obediência. Obediência entre todas as gentes, porque ele tinha clareza que o seu chamado era especialmente para pregar aos não-judeus, para pregar aos gentios. Em Romanos, nós vamos ver isso claramente lá no capítulo 11, versículo 13, que ele escreve assim: dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, quero dizer a cada um de vocês, ele termina, glorifico o meu ministério. Observe, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui sobre
a descrição que a Bíblia dá aqui através do testemunho do apóstolo Paulo da confissão cristã. Qual é a verdadeira confissão cristã? Como é que eu digo com os meus atos, com o que eu faço, com o que eu falo, que eu sou cristão? É a minha obediência. Obediência por fé, que de fato descreve o verdadeiro cristão. Cristianismo não é apenas um consentimento, eu consinto em ser cristão. Eu decido, eu levanto a mão, tomo a decisão por Cristo. Isso é heresia. Isso a Bíblia não ensina. Cristianismo não é isso. Também não é disputas perversas por cargos dentro da igreja, mas é obediência. Obediência da fé que satisfaz a Cristo. Que nós vamos pregar sobre isso lá no capítulo 3 de Romanos, no capítulo 3, versículo 27, fala claramente. Onde, pois, a jactância no cristianismo foi de todo excluída. Por que lei? Por que salvação pelas obras? Pelo contrário, pela lei da fé. É isso que a Bíblia ensina. O ato de fé é a obediência do entendimento à revelação de Deus. É a obediência a tudo que a palavra de Deus ensina. Vejam, meus irmãos, prestem bem atenção. A Bíblia Sagrada diz exatamente, Deus diz na Bíblia Sagrada como Ele quer ser cultuado. E os falsos profetas dos nossos dias, os falsos evangélicos, têm usado estratégias para ganhar dinheiro do povo, para tirar a lã das ovelhas, em vez de apacentar as ovelhas, seguindo estratégias de marketing do mundo. O ato de fé é a obediência do entendimento da Bíblia. E o produto disso é a obediência à vontade e à ordem de Deus. Como eu digo que sou cristão, que sou filho de Deus, se eu não obedeço o que Deus revela para mim na sua palavra? Eu lembro agora do dia que eu saí de casa aos 11 anos de idade para continuar os estudos em Juazeiro do Norte. Meu pai, um agricultor, que aprendeu a ler na Bíblia. O vocabulário dele na língua portuguesa era bem pequenininho, mas na Bíblia era total, que ele tinha a Bíblia na cabeça. Ele me chamou e disse: meu filho, é uma pena que você vai se afastar de mim. Eu vou sofrer muito. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Você nunca esqueça. Você é filho de Deus, não é? Sou, meu pai. Sou filho de Deus. Na nossa conversa no mundo, no nosso relacionamento com o mundo, há duas maneiras de você se comunicar com o mundo: falando a verdade ou mentindo. Agora preste atenção. O pai da mentira é o diabo. O pai da verdade é Deus. Se você
quer ser filho de Deus, fale a verdade o tempo todo. Que sabedoria daquele homem rude. Ele fez com que seu filho sofresse, porque eu vim aprender que crente mentia no seminário, porque para mim todo crente não queria ser filho do diabo. Só na minha convivência no seminário é que eu vi gente estar estudando para o pastorado mentindo. Foi quando eu descobri que crente mentia. Até aí eu fui enrolado por tudo que é crente que quisesse me enrolar. Porque eu nunca acreditava que alguém quisesse ser filho do diabo. E eu não acreditava que crente acreditava que a Bíblia era a palavra de Deus. Eu acreditava que quando as pessoas faziam profissão de fé e se comprometiam a ter a Bíblia como única regra de fé e prática, elas levavam isso a sério. Então, meus irmãos, o mundo é corrompido. O mundo está posto na mentira. Porque o mundo está posto no maligno. E nós, os filhos de Deus, devemos estar postos na verdade. E como isso me serviu a vida toda? Às vezes, no negócio, eu tentado a levar vantagem, era tentado a mentir. Eu lembrava, se eu mentir, eu sou filho do diabo. Ainda hoje eu lembro disso. Por isso que eu estou contando para vocês, se ninguém tivesse dito isso a vocês até agora, vocês pudessem ouvir a minha coisa, que para mim foi um santo remédio. Então, meus irmãos, o ato de fé é a obediência do entendimento à revelação de Deus. E o produto disso é a obediência à vontade de Deus, obediência à ordem de Deus, obediência à Bíblia Sagrada, obediência à palavra de Deus. Aqui o apóstolo Paulo começa a antecipar uma introdução sobre o que é a doutrina da justificação pela fé e não pelas obras. É claro que o cristão, aquele que tem fé e que é obediente ao nosso Senhor Jesus Cristo, pratica boas obras. Boas obras não por causa dele, mas por causa de Cristo no seu coração. É aquele que segue o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que quando vê alguém com fome, dá comida. Quando ver alguém com sede, dá bebida, água. Quando vê alguém nu, dá vestimenta. Lembram do dia do grande julgamento? Que alguns vão dizer que expulsaram demônio, que fizeram e aconteceram. E Jesus Cristo, afastai de mim, eu nunca vos conheci. Vocês viram o mendigo passando fome e não desse comida. Visse o homem nu e não desse vestimenta. Não visitaste os presos. Não se interessasse pelo próximo. Então, meus irmãos, Cristo tem um jugo. O versículo 6 nos fala disso. De cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Nós fomos chamados para ser propriedade exclusiva de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse chamado não faz acepção de pessoa, nem de pobre, nem de rico, nem de negro, nem de branco. Esse chamado é feito a todos aqueles que são levados a uma obediência de fé.
E este, de fato, é o chamado de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos chamados, eu estou falando desde o início, que nós somos, mas nós somos chamados para ser o quê? A palavra de Deus responde, no versículo 7. Nós somos chamados para ser o quê? A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para ser de santos. Nós somos chamados por Cristo para ser santo. Essa é a nossa vocação. É a vocação de todo crente. Você é santo. Você está se preparando para ser santo? É a ordem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é um daqueles que nunca vai acontecer de você ser santo um dia na sua vida? Ou ninguém vai ser santo um dia na sua vida? A palavra de Deus diz que se você está em Cristo Jesus, você é santo. Porque Ele é santo. Então você é um santo quando Cristo Jesus habita no seu coração. Por causa dele habitar no seu coração, você ser obediente a Ele, ser submisso ao seu senhorio, você é santo. Se você coloca toda a sua confiança única e exclusivamente em nosso Senhor Jesus Cristo, você já é santo. Você já foi separado, já foi colocado à parte. Você já é parte da igreja invisível, aquela que é sobremodo amada por Deus. A igreja visível somos todos nós. Eu estou olhando para vocês, todo mundo aqui diz que é crente, essa é a igreja visível. A igreja invisível é a dos santos, daqueles que estão em Cristo, que depositaram toda a sua confiança nele. Esta é a igreja amada por Deus. Quando você ouvir a expressão na Bíblia, amados por Deus, leiam o capítulo todo que você vai entender que os amados por Deus são os santos. Finalmente, meus irmãos, Paulo faz a sua saudação tradicional. Esse graça e paz que você escuta, principalmente nos púlpitos das igrejas reformadas, essa é uma imitação do apóstolo Paulo. E ele pediu: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E a saudação oficial da Bíblia é graça e paz. Graça e paz. Essa proclamação diz da literatura cristã que é repetida por todos os cristãos. Mas eu diria que só é repetida pelos cristãos reformados. Graça e paz. Essa é a consolação que Cristo quer que nós compartilhemos.
pela graça de Deus nos momentos mais difíceis e mais perigosos da nossa vida, nós temos paz. Temos paz com Deus, principalmente, meus irmãos, porque fomos reconciliados com Ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós somos reconciliados com Deus, através de Cristo, nós ficamos em paz com Deus na hora. Não somente na hora, naquela hora e para sempre. Nunca mais perderemos essa paz. Por isso, graça e paz é a saudação preferida do apóstolo Paulo. Por que elas vão juntas? Porque graça e paz vêm juntas. A paz vem de Deus. Vem da graça de Deus. Vem da sua graça, vem da graça de Deus para nós. Então, meus irmãos, concluindo, a minha profunda oração em favor de cada um de vocês é que aqueles que ainda não experimentaram profundamente a graça de Deus e o poder da ressurreição de Jesus possam conhecer a paz de Deus hoje e para sempre pela sua graça. Amém.